Ele vive. Nós estamos louvando que Ele vive e Ele reina. Olha o que Ele fez por você. Ele te libertou. Tudo que Ele veio para isso, para nos libertar, para nos curar. Eu vou tentar pregar aqui nesse ritmo que você está vendo, porque eu estou sem voz. Mas minha garganta inflamou. Mas nem por isso nós não vamos deixar de falar do amor de Cristo. Porque antes de eu terminar essa palavra, eu estarei curado. Essa é a minha fé. Antes de eu terminar essa palavra, eu vou estar dando rajada de fogo aqui. Então é isso que nós temos que crer. Você que está em casa, prepare o teu coração, abra o teu coração. Você muitas vezes pode estar ainda precisando se libertar de coisas do passado na sua vida, mesmo você sendo um cristão. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus colocava no meu coração, nós trazemos a Babilônia para dentro da igreja. E nós não podemos ser cristão e vivermos como viveu a Babilônia. Nós temos que ser cristãos, 24 horas, ligados, atentos. Que a palavra mesmo nos ensina, né? Que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. A partir do momento que nós se desligamos, nós podemos recuar, desanimar, desistir. Depois, durante a palavra, eu vou trazer um testemunho de um menino que eu fui orar na barbearia, lá onde eu faço a barba. Que o inimigo conseguiu destruir a família dele, e eu vou te falar depois como o inimigo fez, para que a gente venha a prestar atenção nessas coisas que o inimigo está fazendo aí, para que a gente não seja alvo fácil. Então, abra o teu coração, abra a tua Bíblia também, quem está com a sua Bíblia, com a palavra de Deus aí. Louvado seja o nome de Jesus. Em Atos 15, meus irmãos, Jesus fala assim, ó, a palavra vem nos dizendo aqui. Ele vai colocar lá o mesmo que a minha Bíblia, então vai ficar fácil, para que não haja confusão aqui. Então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Então isso era o que os doutores da lei, as pessoas que se diziam pessoas de Deus, acreditavam, não só acreditavam, mas seguiam a lei de Moisés. Isso era o certo para eles. E ai daquele que falasse contrário a isso. E no 2 diz assim, ó, pode pôr o 2 lá. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, em alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Você começa a entender nessa palavra que Paulo e Barnabé eles já estavam fazendo muitas coisas para Jesus, eles já tinham encontrado a verdadeira graça de Deus, mas eles queriam levar a esses apóstolos, a esses fariseus, a esses doutores da lei, a palavra da verdade. Então o que acontece conosco hoje em dia? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E por que as pessoas ainda estão cativas? Por que as pessoas ainda estão cegas? E a verdade ainda não libertou muitos crentes, muitos cristãos na face da terra, por causa dessa palavra.
porque pessoas ainda estão amarrados, prisioneiros da lei. Eu gostava muito do pastor Francisco, um amigo meu, porque ele dizia, quando ele lia essas palavras sobre a lei e sobre a graça, sabe o que ele dizia? E eu encontrei também dentro da Bíblia isso, que nós somos a noiva, não somos? Não é assim que nós aprendemos? Nós somos a noiva. Então nós temos que viver com quem, se nós somos a noiva? Com Cristo. Cristo é o noivo. Mas se nós vivemos a lei, se nós estamos amarrados em coisas do passado, nós estamos fazendo o que com Cristo? O que você imaginaria? Nós estamos contrário ao que Cristo deixou para nós viver. Então, se você está traindo o noivo, você está adulterando. Então, é uma palavra muito forte isso. Por quê? Porque é real. Ou nós vivemos Cristo verdadeiramente, sem abandonar o noivo, casando de uma vez por todas, não só ele é o noivo, mas sabendo que ele é o que ele é para nós. Nós temos que ter o casamento com Cristo, viver realmente a palavra dele, ensinando a verdade, tirando as pessoas das cegueiras espirituais. E Cristo vem nesse momento dizendo: não adulterem, vivam, mas não adulterem, cumpram a minha palavra, desamarrem as suas vidas. Do que ele está querendo dizer? Para que nós possamos desamarrar a nossa vida do pecado. Não dá para viver casado com Cristo e vivendo no pecado. Olha o alerta para nós, para vocês que estão em casa. Isso faz separação entre nós e Deus. Vigia. Deixe as coisas velhas, deixe as coisas do passado, busque as coisas novas do noivo, do seu marido, que é Jesus Cristo, porque toda a igreja é a noiva. Nós somos unidos em Cristo para isso. Por isso que nós temos que lutar contra, muitas vezes, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões. Muitas vezes não está certo diante dele. Por isso que muitas vezes, muitas coisas não dão certo na nossa vida, por causa desse entendimento. E aí, no número 9, está assim: alguns, porém, das seitas dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, que era necessário que essas pessoas obedecessem à lei de Moisés. Esse era o entendimento que eles tinham. No 6 diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se. Olha quem se levanta nesse momento. Era uma reunião, você está entendendo que era uma reunião para discutir o que era a lei e o que era a graça. Já começou isso, sabe quando? Lá em Paulo e Barnabé. Essa batalha já começou lá. E havendo grande contenda, no 7, levantou-se Pedro e disse. Pedro era um apóstolo. Ele foi para essa sinagoga, para essa reunião, porque ia dar, e o couro ia comer. Então o que está acontecendo com nós ultimamente? Nós estamos aprendendo que esse favor que Ele nos fez, tem tudo para nos libertar, para nos fazer realmente filhos verdadeiros, lavados e remidos no sangue, homens justos, homens à imagem e semelhança dele. Esse era o único propósito, porque ele sabia em quem ele estava apostando. E Pedro vai dizer aqui para eles dessa forma, vai abrir o olho deles em relação a isso. Olha aqui. E disse-lhes o Pedro: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Mas aí eles
bateram cabeça. Mas se Pedro está falando isso, porque Pedro foi escolhido o quê? Pedro, sobre você eu fundarei, não é assim a palavra? Você já não conhece isso? Então Pedro abriu a boca. Quando Pedro abriu a boca, aí virou em parafuso a cabeça dessas pessoas que ainda continuavam amarradas na lei e não estavam dando glória a Deus. Porque quando você dá glória a Deus, você não é comido de bicho. Não é assim que nós aprendemos? Então essa palavra é muito forte, muito poderosa, e nos traz a entender que nós somos libertos, irmão. Nós somos libertos porque Ele já fez o que tinha que fazer para nós. A graça está em nós, e foi por nós, o mais ainda que foi por nós, e buscou muitas pessoas lá no passado também, e trouxe eles para cá, para uma vida nova, para um novo evangelho, um evangelho livre, verdadeiro, não uma canga, que vai falar aqui na palavra, amém? Segura disso, senão Jesus é bom. Começou a tremer, é forte. E o 8: e Deus, que conhece os corações, lhe deu os testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. Gente, irmãos, Ele deu para nós aquilo que nós precisávamos. Nós não precisamos de mais nada. Nós já temos o que era necessário. Ele nos escolhe como um novo povo, o povo gentil, e Ele dá para nós o Espírito Santo. Pedro está falando aqui para os fariseus, para essa seita que estava se formando. Então você já tem o que você precisa. Muitas vezes você reclama, chora, mas a única coisa que você tem que fazer é resistir, continuar, não desanimar, não olhar nem para a esquerda nem para a direita, porque tudo já está preparado na graça, tudo já foi entregue para nós. Dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então Deus não deixou ninguém para trás, e não fez diferença entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Olha que tremendo. Então Ele entrega isso, e Pedro está rasgando o céu ali, entregando essa palavra, ministrando essa palavra ali para eles, para que eles também se desamarrassem, porque é Deus que estava fazendo isso, porque a lei de Moisés deixou eles ainda amarrados lá no deserto, com aquele fardo, porque na verdade ninguém conseguia cumprir. Até tentavam, mas ninguém conseguia cumprir. O único que cumpriu tudo, quem foi? Jesus, né, irmão? Aleluias. Ele cumpriu. Por isso que Ele decretou a graça a partir do momento que Ele deixou o Espírito Santo para nós. Nós já sabemos de quase tudo isso. Nós só precisamos aprender a viver tudo isso. Porque muitas matérias que a gente estuda na faculdade, nas escolas, quando a gente se forma, a gente nunca mais usa mais nada. Depois que você tirou o diploma, só se você tiver que todo dia falar desse assunto. Mas a única coisa que você olha na parede, está lá. O diploma está lá, mas você nem lembra do que você estudou para tirar aquele diploma. Mas não é assim com Deus. O Espírito Santo está dentro de você, Ele não está pendurado na parede. Nós temos pendurado o Espírito Santo na parede, e nós ficamos olhando, eu já tenho. Não, ter o Espírito Santo não é ter um diploma, ter o Espírito Santo é viver Ele, é andar com Ele, é levantar com Ele, é dormir com Ele, é sofrer com Ele. Eu cheguei aqui hoje só pela graça, porque se fosse pela lei eu já tinha morrido. Eu estou travado aqui. Eu estava sentado ali, o pastor Antônio chegou e veio e ele sempre dá a mão assim, do jeitinho dele, ele pegou, ele só fez aquilo que eu estava precisando, irmão. Eu só precisava de um abraço, que eu não sou super-homem, que eu também tenho me preocupado com a obra de Deus. Eu tenho tentado ministrar onde eu estou,
fazer com que pessoas aceitem Jesus, eu tenho visto a mão de Deus. Aí eu perguntei para Deus quem eu era, porque todo mundo me chama de pastor. Eu falei para Jesus, eu não sou pastor não. Se eu fosse pastor, eu montava uma igreja. Eu posso pastorear pessoas porque essa é a minha função, mas eu sou um evangelista. E aí desceu um fogo na hora que eu falei isso, e falei, então agora eu estou entendendo o que eu sou. Eu sou um evangelista, porque eu tenho pessoas lá fora que eu conheço, que eu preciso usar a minha boca. Eu não estou rouco à toa hoje, viu? Eu não estou rouco porque eu tenho falado até para os cotovelos. Então, fale. Não olhe a quem. Liberte as pessoas desta lei, ou desta Babilônia. Seja qual for a prisão que essas pessoas estão. Muitas vezes, irmãos, é mais fácil você libertar uma pessoa da Babilônia do que você libertar uma pessoa religiosa. Nós já sabemos disso. Libertar um religioso muita hora é duro. É difícil fazer ele engolir goela abaixo e negar tudo aquilo que ele aprendeu e trazer ele para a graça, fazer ele ter intimidade com Deus, fazer ele se tornar um filho, um verdadeiro caráter de Cristo. Isso é muito difícil. Por isso que eu preguei aquele dia aqui, o arrebatamento. Por isso que Deus falou para o meu coração: avisa os meus filhos que depois vai ser muito difícil quando o Espírito Santo não estiver mais na terra. Obrigado, Jesus. E é verdade, porque depois que o Espírito Santo partir, quem é que vai ser convencido de alguma coisa? Aí pode ser tarde, né? Aleluias. E ele disse aqui, ó, agora no 10: pois não tentais a Deus, pondo sobre a serves dos discípulos um jugo. Serve significa sobre o pescoço, a canga, algo que eles não podem carregar. Que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar. Então o que nós temos que fazer é viver a graça para que nós não fiquemos carregando essas coisas. Cristo, a morte dele teve um significado e vai ter um significado eterno. Você viu aqui, nós louvamos, ele não morre. Ele não morre, ele é eterno. E eu vim aqui só para te ver, Jesus, porque o Senhor vivo está. Enquanto eu estiver andando, enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver na face da terra, eu quero estar contigo. É isso que Ele deseja para você nessa noite. Olha quantos não querem estar com Ele, porque se não veio aqui, porque não quer Ele. Se não teve ânimo para lutar e para resistir o diabo, para tomar um banho, trocar de roupa, vir aqui cansado, rouco, tem que levantar 6 horas da manhã, amanhã, mas está aqui. É porque tem alguma coisa de bom em você. Tem Cristo em você. E Ele vive em nós. E nós estamos vendo os nossos irmãos desanimar, com um jugo nas costas, com uma canga que não consegue carregar. Se libertem disso. Você que está em casa, que essa canga caia por terra hoje na sua vida. Porque Ele está te amarrando. Você está postado na tua casa e não entende que Ele está vivo. E por você Ele morreu. Ele é poder. Ele é o fogo que não se apaga. Mas cremos que seremos salvos no 11, pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E ele estava diante de uma multidão, e a palavra aqui, eu não vou continuar, mas ela diz que quando ele falou isso, quando Pedro deu rasgou o céu aí, quando deu esse ensinamento que Paulo e Barnabé queria que essas pessoas entendessem, mas como eles eram maiores que Paulo e Barnabé, quem é esses dois pés de chinela que está querendo me ensinar? E aí entra Pedro e diz que a multidão ali na palavra se calou. Quando cala, consente. Por isso,
que nós somos justificados pela fé em Cristo. Todo aquele que tem fé, que crê, que acredita, ele é justificado. Então pode a terra, pode o humano, pode onde você vive, pode com quem você anda querer, não adianta, você é justificado pela fé. Deus conhece o teu coração e sabe a porção de fé que há em você. E com isso, você vai andar com Ele. Coloca para mim Romanos, perdão, deixa eu ver se é Romanos mesmo, peraí. Romanos 3:21. Olha o que diz aqui, ó. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é justiça de Deus pela fé. As revelações que Deus traz aqui, meus irmãos. Tem palavras aqui na Bíblia que você pode ler um versículo e pregar 3 horas aqui. Olha aí. E Ele entrega agora, não é nem a hora que eu busquei, Ele está entregando as revelações aqui. Isto é justiça de Deus pela fé. Ele é justo. Muitas vezes nós ficamos pensando, mas por que eu estou vivendo assim? Ele não está vendo? Claro que Ele está vendo, irmãos. Mas a sua prova é essa. A sua prova é isso. Senão você não será aprovado. Senão você vai ser palha, feno e madeira. Então não adianta querer fugir daquilo que você tem que passar. Eu vou falar mais lá na frente. O que acontecia com Paulo? Ele tinha um espinho na carne. Você sabe o que é isso? Eu tenho que falar, não tem jeito, Deus é forte. Ele era esbofeteado. Por quem? Deus permitia, sabe por quê? Para ele não se exaltar. E ele orou 3 vezes para que Deus parasse com isso na vida dele. Deus parou? De forma alguma. Então são os mistérios de Deus para cada ser. Para cada ser humano, para que você seja aprovado lá no final. Não interessa. Olha ali, ó, aquela cabecinha branca que está ali, ó, com a mãozinha no rosto ali atrás, ó, a minha mamãe, ó. Com quantos anos a senhora se batizou, dona Alzira? Fale, com quantos anos a senhora se batizou? Faz uns 3 anos já? Então até lá no final, ela foi provada a vida inteira. Eu sei o que essa mulher passou. Eu sou testemunha viva do que ela passou. Primeiro Deus converte eu, para depois eu trazer minha mãe e batizar ela. Devia ser o contrário, né? Ela que devia trazer eu para a igreja e batizar eu. Todo mundo espera aí que seja assim, né? Por isso que os católicos vão lá batizam os pequenininhos lá. Mas nem eles ainda se converteram e estão batizando as crianças. Deus está no controle de tudo. Ele não vai perder ninguém que é dele. Aleluias. E isso é justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que crerem, porque não há diferença. O 23, porque todos pecaram. Olha aí. E destituídos estão da glória de Deus. Ele faz uma comparação. É assim que vocês estavam, sendo agora justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo. Nós estamos pregando isso aqui na palavra da salvação. Pela redenção que há em Cristo. Então Ele mudou tudo. Ele transformou tudo. Ele revelou o que é vida.
e disse assim: venham, mas quem não quiser vir, fica à vontade. Ele não obrigou ninguém a nada, ele só fez o que ele fez para que você entendesse o ato de cruz dele. E ele diz assim: o qual, no 25, Deus propôs para propiciação pela fé do sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Essa palavra é forte. A paciência de Deus. Quantos anos de Adão e Eva até Cristo, Deus ficou ali com paciência, olhando para a criação e vendo todas as abominações que a criação fazia sobre a face da terra. E você sabe qual foi a maior perdição da face da terra? O que foi que... Por que eu vou falar do testemunho desse menino? O que foi que fez com que os seres humanos fossem destruídos, irmãos? O ser humano se prostituiu. É o que mais ofende Deus. É ele fazer como ele fez. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam os três lá juntos na criação do mundo. Criam o ser humano. Primeiro começa o ser humano a negar ele, a pecar. Aí começa lá Sodoma e Gomorra, aquela prostituição. Os seres humanos só começaram a não viver mais com o Pai. Por quê? Porque perdiam os conceitos, perdiam os valores. E o mundo não está diferente aí fora. Se perdeu os conceitos, se perdeu os valores. Homem com homem, mulher com mulher. Foi por isso que Deus destruiu lá em Noé. Foi por isso que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Foi por isso que Jesus voltou. Foi por isso que Jesus vai voltar de novo. Porque ele sabe que o ser humano se corrompe e se afasta do Pai, se afasta da eternidade. Então é só dar um tempinho para o ser humano que ele consegue morrer sozinho. Mas ele prometeu: agora eu não vou destruir mais. Agora eu vou buscar o que é meu. Em vez de destruir tudo, eu vou buscar o que é meu. Vou trazer embora o que é meu, e o que quiser ficar com Satanás. Mas até Satanás está preocupado. Passamos um clipe outro dia que eu preguei, um dia passei esse clipe. Até Satanás está preocupado porque ele sabe o destino dele. Mas quanto mais ele puder destruir, beleza para ele. Mas ele também será. Aí eu toco um pouquinho mais fundo no seu coração e na sua mente agora. O que é a segunda morte? Você acha que vai acontecer o que no seu pensamento? Você acha que você vai ser jogado no lago de fogo tal e ficar lá sofrendo eternamente? Ou você será destruída? A sua alma será destruída. Porque seria melhor ser destruído, né? Do que sofrer eternamente da forma como diz a palavra de Deus. Então é muito sério. É muito mais sério do que nós imaginemos. Porque nós teremos que viver isso. Eternidade pela graça de Cristo, ou simplesmente por errar, simplesmente por não obedecer, corremos um risco muito grande de passar por isso. Olha o alerta para nós olharmos diferente esse mundo que está aí fora e termos um pouco mais de ânimo para fazer alguma coisa, buscar os nossos irmãos, pregar a palavra, fazer o que for possível. Enquanto estivermos vivos, tentarmos fazer o que for possível. Se a gente olha só para o nosso umbigo, nós vai acabar, sabe o quê? Virando no avesso. Nós vai ter que olhar nós por dentro depois. Graças a Ele, somos justificados pela fé em Cristo, irmãos. E vamos ser justificados até na eternidade. Por isso que vale a pena.
para demonstração, o 26, da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. É nós. Está tudo colocado sobre nós, os filhos, porque as testemunhas somos nós. Que eu creio que até no julgamento você vai estar lá de testemunha, ó. Não é assim que a gente aprendeu? Nós seremos a testemunha viva, nós vamos estar lá vendo o julgamento. Jesus é maravilhoso. Vamos para Romanos 6, 11. A graça não deixa, eu vou ler o título aqui, permanecer no pecado, antes livra do poder do pecado. Então, se eu estou pecando, eu posso me arrepender e pedir perdão, mas eu continuo insistindo nesse erro, tem algo de errado comigo, tem algo de errado com nós, e Deus quer falar no nosso coração aqui, para que a gente não insista nisso, para que a gente tenha entendimento. Vou ler primeiro o 6:1 aqui, depois eu vou no 6:11. Que diremos, pois? Permaneceres no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Olha o poder. A graça tem isso, tem o poder de fazer você não mais pecar. Ah, mas eu sou fraco, isso é uma desculpa. É porque você ainda está amarrado em lei. Você está adulterando contra Deus. Você está traindo o noivo. Aqui fora, quando você trai uma pessoa, ela vai lá, ainda quer repartir tudo que tem na casa, quer levar embora, quer levar os filhos, né? Ainda põe você na lei do mundo, não é assim? E aqui? Por que a gente acha que muitas vezes nós não estamos traindo Jesus? Ah, Ele me perdoa. E aí você continua sempre com a vida do mesmo jeito. Eu acho que nós, como servos de Deus, precisamos ainda verdadeiramente conhecer o Papai Nosso, conhecer o Espírito Santo, conhecer Jesus mais no profundo, para que a gente não seja tão fraco muitas vezes e recuemos tanto como muitos de nós têm recuado. Recua, mas eu vou lá na outra igreja, lá acontece a mesma coisa. Volta lá para onde eu era, lá acontece a mesma coisa. Então o problema não está no lugar, mas está sim em nós, que precisamos tomar uma decisão concreta, precisamos tomar uma decisão certa, precisamos acertar o alvo, para podermos tirar de nós esse jugo, esta canga, este peso que traz a palavra muitas vezes sobre nós, porque a graça nos mostra o caminho, é a cruz. Vamos lá, se morra lá, se pregue. É a escola de Cristo. Aprenda o que é negar a si mesmo. Vai, não peque mais. Viva abundantemente. Que Ele tem uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Ele rega você, Ele mata a tua sede e nunca mais você terá sede. São muitas palavras que encaixam em nós. E verdadeiras. Mas qualquer coisinha tira a nossa mente, a nossa consciência disso e nos leva por um caminho errante. Murmuramos, praguejamos, falamos o que não devíamos, somos contendeiros. Então, a graça está aqui diante de você. Abrace. Eu recebi um abraço do irmão ali, do pastor Antônio. É só isso que eu precisava. Só. Eu não precisava de mais nada. Só precisava de um abraço.
E ele teve a sensibilidade, foi ali e me deu um abraço. Então muitas vezes a gente, irmão, está bem. Não estamos bem. Todos nós somos falhos. Mas o pecado não pode permanecer. Quando você está com o sentimento à flor da pele, quando você está numa luta espiritual, um abraço é tudo. É como o pai e o filho que não se conversam. Eu passei por isso, eu sou testemunha viva disso. Eu passei, minha mãe está aí como testemunha do que eu passei e ela passou com o nosso pai, que não tinha muita sabedoria, um homem trabalhador, tudo, mas ele não tinha sabedoria de tratar a gente às vezes, ele era muito grosso, muito violento, e nós passamos aperto, mas quem venceu? Cristo. Hoje eu não pego a caminhonetinha dele, que ele pintou, tá coisa mais linda, eu não pego para andar, ele liga para mim, ô filho, vem pegar a caminhonete aqui, vai descarregar a bateria, vai fazer alguma coisa. E eu vou lá chorando, porque eu sei como era. E eu vi a mão de Deus. Então nós temos que ver a mão de Deus. Temos que ser pacientes, esperar, não desistir, não recuar. A mão de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre nós. E ele diz aqui no 11. Assim também vos considerarei vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Santidade. Olha aí. Muitas vezes a gente fica muito moderno, né? Mas apesar de ser religiosos, as igrejas do passado, o povo evangélico antigamente era muito religioso, né? Mas tinham pessoas que consideravam isso, a santidade, uma coisa muito importante. Então, se nós hoje se libertamos da lei, meus irmãos, por que nós não somos mais santificados ainda? Então é isso que nós precisamos. Com essa ferramenta que Deus nos dá, esse entendimento que Deus nos dá aqui na palavra de salvação, mostrando para nós o poder da graça que nos foi dado, sem nós merecermos, isso pode transformar nós nos verdadeiros filhos do avivamento. Falta pouquinho para isso. Os filhos do avivamento é isso. São pessoas santificadas, vivendo na graça. Mas por que não acontece? Vai acontecer. Nós estamos nesse caminho. Nós estamos buscando para isso. E aí ele disse aqui: não reine, o 12, né? Eu já tinha lido. Não reine isso. Nem tampouco apresentei a vossos membros ao pecado. Tira o dedinho, tira o pezinho, não vai por esse caminho, não vai por esse pensamento, domine, não seja dominado. Olha aí que ele está falando para nós. Cuidado onde você põe a mãozinha, filho. Cuidado onde você põe o olho, cuidado. Mas é bom, o pastor sempre fala, o apóstolo, né? Chegar no céu pitoco com os olhos só, do que não chegar. Se faz mal, arranca. Mas sabe quando você tem que arrancar? Não é depois que a vaca já foi para o brejo, é antes dela ir. É o entendimento que eles nos dão. Fica esperto, fica ligeiro. Teu inimigo não está brincando de levar você para o inferno. Ele está tentando e pode conseguir. Então a seriedade para com nós mesmos, muitas vezes falta em nós. É mais fácil, né? Olhar um irmão e falar: o Jackson, não sei não, hein? Porque se não olha para você primeiro, antes de olhar o irmão. Então nós temos que ter essa capacidade de nos questionar, de nos julgar, de saber o que nós podemos ser para poder fazer. Isso que é de Deus.
Isso que vai agradar a Deus, quando Deus olhar e falar: o quê que ele está fazendo? Ele está se julgando primeiro, antes de julgar o irmão dele. Ele está se colocando no lugar do meu filho, que morreu mudo, sem pecado. Ele está tentando tirar o pecado dele, para poder chegar diante de Deus, e poder pelo menos ver as costas dele, e não ser morto e fulminado, quando tocar na presença. Ele faz de tudo para nós aprender. A gente só não aprende porque nós somos muito cabeçudos. Por isso que a palavra está aqui para nos alimentar. É o maná de hoje para nós. Já é essa hora? Jesus. Parece que eu comecei faz 5 minutos. Espera um pouquinho aí. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Você está vendo? Então nós somos uma ferramenta para Deus. Nosso corpo é como um instrumento. O próprio Satanás, ele era um anjo que ele andava e louvava, né? Deus já criou isso dessa forma, porque Ele quer os filhos da mesma forma. Ele quer os filhos andando e saindo dos filhos a essência, saindo dos filhos o avivamento. Mas não pode sair nada de avivamento do que está morto, do que está contaminado. Não tem como. A Babilônia entra em nós. Se ela entra em nós e nós permitimos que ela entre em nós, nós trazemos ela e contaminamos nossos irmãos ainda. É muito sério ser filho, é muito sério ter um compromisso de um avivamento, porque aquilo que o apóstolo prega, você vai ser transformado de um jeito ou de outro. Você vai ser moído, quebrado, restaurado. Você vai ser um vaso e vai ser cheio de fogo, de azeite. Mas até chegar a esse ponto, vai voar caco, quer queira o seu ou não. Se você entrou nesse alinhamento, o problema é de quem entrou. Senão Jesus já falou assim: então, quer vir, venha. Não quer vir, fica aí mesmo onde você está. Então, eu quero. Eu já falei para ele: pode morrer, pode acontecer o que for. Eu quero. Eu não quero chegar diante do Senhor depois e ser vomitado. Eu não quero. Porque senão, o que eu vim me converter? Para quê? Para que eu me converti com 33 anos de idade? Eu estou com 53, estou perdendo tempo. Devia estar lá no meu rancho pescando, andando de lancha, comprar um jet ski. Devia estar lá tomando uma cervejinha, não é? Devia estar lá se prostituindo. Então o que nós estamos fazendo? Perdendo um tempo precioso? Não! Nós estamos aqui para ser transformados, porque vai valer a pena, porque a coisa é eterna. 50 anos, 70 anos para Deus não é nada, a coisa é eterna. Você que está em casa está perdendo tempo, porque 50, 100 anos não significa nada. Para Deus é um dia, é um minuto. Você está perdendo uma eternidade por causa de um minuto, de um prato de lentilha. Riachou a nebacanta. E lá tem manjares na mesa do Pai, mansões celestiais. Nós esquece disso. As ruas são de ouros e cristal. Não precisa nem trabalhar. Tudo de graça. Só tem que continuar cuidando do corpão e caminhando para chegar lá, Marcelo. Entra, meu filho. Aquela mansão é sua. Você é o meu vizinho. Não precisa mais nada, né? Jesus está aqui. Jesus está aqui nesse lugar. Ele vive em nós. Aleluias. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus
Eis-me aqui, Senhor. É perigoso falar essa palavra. De repente vai que ele dá uma olhadinha para a gente, fulminou. É perigoso falar essa palavra. Tem que se preparar para falar essa palavra, porque ele vai mudar tudo em você. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Pedro avisou a galera. Deus falou na minha boca. Mas debaixo da graça. Debaixo das mãos dele. Debaixo da autoridade dele. Está debaixo. Ele está sobre a sua cabeça. Que depois ele pega você e te exalta. Santo Espírito. Romanos. Então, esse testemunho que eu estava falando para vocês, eles são 2 crentes. Por isso que me incomodou. 2 crentes, que nem eu sei que está em casa aí, ó. 2 crentes. E ela só começou a assistir o Big Brother, mais nada. 2 meses depois, assistindo, ela fez contato com uma das pessoas do Big Brother. A pessoa veio aqui na casa dela, ficou 1 mês na casa dela, hospedada. E o marido, quando levantou de noite, as 2 estavam embaixo da coberta, juntinhas já. E agora ele está sofrendo com isso. E Deus falou assim: você permitiu isso, porque o cabeça da casa era você. E agora eles estão se separando. A prostituição diante de Deus. É sério. Nós temos que se cuidar melhor. A força do nosso inimigo, quando ela vem para confrontar uma pessoa, se a gente não tiver na graça e pela misericórdia dele, nós seremos consumidos. Nós não podemos vacilar não, né? Piscar o olho, né? Fica cego. Por isso que quando você está forte, é melhor você estar fraco. Quando você não aguenta mais, que você está só o pó, ele fala: filho, aí que você está forte, porque agora é comigo. Então nós temos que se humilhar, descer na olaria de Deus e falar para Ele: Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti em muitas áreas da minha vida. Não se aparte de mim, Senhor. Foi o que aconteceu com Davi, menos errando daquela forma, ele deitou no pó e falou para Deus: Deus, pode tirar tudo, já tirou meu filho, mas não tira de mim o teu espírito, porque aí caiu na mão de quem? Horrenda coisa será. A graça de Deus está sobre nós. Vamos pro 2 Coríntios. Deixa eu andar aqui. 2 Coríntios 9. Só para a gente encerrar e começar. Segundo Coríntios 9, 8. Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. Então nós somos autossuficientes, porque Ele é e colocou isso em nós. Podemos ser autossuficientes em Cristo. Ele tem coisas tremendas para a gente. Ele tem tudo o que nós precisamos. Por isso que nós temos que andar com Ele. Eu só vou se o Senhor for comigo. Acabou. Aí eu vou, né, Marcelo? Superabundez de toda boa obra. Quando você é suficiente da graça, a tua obra será boa. Superabundar lá.
a graça em você superabundará a obra. Fechou. Porque não adianta nada fazer obra se não há a graça de Deus em você. Primeiro você e depois você faz. Aleluias. 2 Coríntios 12. Eu vou ler do 7. Para que não exalte-se pela excelência da revelação. Tudo tem que ser por Ele. É Ele que vai entregar para você o que você tem que fazer. Por isso, fazer as coisas sem a direção de Deus não é obra. É enfado só, é perca de tempo. Por isso que ele colocou sobre Paulo, aqui ó, falei lá atrás, né? Foi-me dado um espinho na carne. Então aqui ó, é a visão celestial do espinho na carne. A saber um mensageiro, olha o que acontecia com ele. Foi-me dado um espinho da carne, a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Tremenda palavra, hein? E aí ele fala assim para ele. Ele vai e fala diante de Deus, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Isso. Mas sabe o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele esvazia nós de tudo que nós acha que é bom, ele tira tudo, aí ele coloca Cristo em nós. Essa é uma imagem de semelhança dele. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Olha aí, olha nós aí, ó, sofrendo pela obra de Deus, sofrendo pela obra de Cristo, sofrendo pela testemunhas, na angústia por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte, porque Cristo vive em mim. Vocês estão aí? Então Cristo vive em você. É tudo que importa para nós, que Cristo vive em nós. Aleluias. Eu quero encerrar aqui. Ainda tinha Efésios ali, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Então você já aprendeu agora que essa lei não pode mais interferir em você. O recuar é isso. É voltar a ser aquilo que não serve para Deus. Então apanhe aquilo que te serve. Porque cada palavra falada aqui neste lugar sagrado, ela tem um fundamento. Ela serve para você em uma área da sua vida. Deus encheu você dessas palavras nessa noite para isso. O que não te servir, serve para o teu irmão. Não questione a palavra de Deus. O maior erro do cristão é muitas vezes questionar o que está sendo pregado. Se não serve para você, amém. Serve para o teu irmão. Pega aquilo que serve para você. Se alimente daquilo que é bom. Coma esse maná. Mate a sua fome. Mas que a árvore que é você fique fixada, formada na rocha, para que ela dê frutos. Porque a vaca que não dá frutos será lançada aonde? Então frutifique. Pelo menos uma pessoa por dia.
Vá. Olha, Deus me colocou hoje, que eu só trabalhei na parte da manhã, Ele me colocou, e até bateu em mim hoje. Ele me colocou diante de 4 pessoas só na parte da manhã. Um com câncer na garganta, o outro desviado. Onde eu parava, eu tinha uma pessoa ali do meu lado. E muitas vezes a gente se acovarda, não às vezes por vergonha, por timidez, mas a gente precisa entender que aonde você está, você não está por acaso. Porque eu vinha vindo do meu trabalho para minha casa, apóstolo, e quando eu fiz a rotatória que vai para minha casa, apagou a minha mente. E aí quando voltou o meu raciocínio, olha como é que Deus faz. Eu estava numa outra rua, não indo mais na avenida para minha casa. Aí eu falei, ué, o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo olhou para mim e falou assim, olha no espelho. Eu olhei no espelho, eu parecia Noé, a barba estava desse tamanho. Falei, minha barba não estava desse tamanho ontem? Estava pequenininha? Vai fazer a barba. Eu falei, é mesmo? Não, eu estou feio, hein? Ui, parecia um urso. Fui lá, parei, aonde estava acontecendo esse episódio. Até o Marcelo conhece o menino, ele está passando por isso. Então, esteja preparado, esteja à disposição do reino. Tudo bem, você pode fazer as suas coisas, os seus afazeres, você pode trabalhar. Eu levo água, mas tem hora que eu levo a água da vida. O montador foi montar uma mesinha lá em casa ontem, eu estou rouco porque ele nunca viu o cara montar uma mesa tão rápido. Porque estava batendo nele, estava ouvindo coisas que ele não gostaria de ouvir, mas o Espírito Santo tomou, e o meu filho Isaac estava junto, e eu fiquei 1 hora falando para ele. A hora que ele apertou o último parafuso, eu falei, desculpa eu falar tanto, viu parceiro, mas não tem jeito. Por quê? Porque eu creio que algumas palavras encaixou no coração dele, ele está lembrando dela até hoje. E isso vai incomodar ele, e ele vai resolver o problema dele, porque Deus é bom, e Deus percebeu que ele precisava disso, levou ele no lugar certo. Porque eu fui montar a mesa, eu com o Isaac, dava para montar umas 10, sobrou peça para tudo quanto é lado. Eu falei, cada um na sua, hein? Meu negócio não é esse aqui não, eu monto um caminhão, mas montar uma mesa não deu. É a coisa mais simples do mundo. O Espírito Santo não deixou nem eu montar a mesa, virou uma confusão. Por quê? Porque ele precisava ouvir as coisas de Deus. Eu precisei pagar para ele, para falar para ele. 40, paguei o preço, hein? Paguei 40, paguei o preço. Mas preguei. Então muitas vezes se for preciso ir comprar um house para pregar para o dono do bar, paga o preço, irmão. Tira o escorpião do bolso, vai lá e gasta um dinheirinho para Deus. Gastei 40 para pregar, dentro da minha casa. Dá uma salva de palmas para ele, né? Apóstolo, por favor, eu não consigo. Life, profetizo em nome de Jesus. Todos que estão em casa, que recebam essa palavra no teu coração e na sua mente e na sua vida, a graça e o poder de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém.